Olá, meus amigos e minhas amigas. Estarei com vocês para trabalharmos o direito penal, a teoria do delito, o conceito de crime e os seus elementos essenciais, ok? Eu sou professora de direito penal, sou professora doutora pela UFBA e estarei com vocês acompanhando o aprendizado sobre aspectos gerais relacionados ao crime e, posteriormente, nós trabalharemos alguns crimes em espécie e resolveremos algumas questões para que vocês se sintam preparados, né, e desafiados a trabalhar esse tema, que é um tema tão interessante, ok? Vamos lá? Bom, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a teoria do delito. Quando a gente imagina o conceito de crime ele pode ser trabalhado a partir de diversas perspectivas, né? Nós podemos pensar num conceito material de crime, num conceito legal de crime, num conceito formal de crime, né? E dentre todas essas formas conceituais do crime, nós trabalharemos especificamente o conceito analítico de delito. O que é esse conceito analítico? Quando a gente trabalha o conceito analítico, nós estaremos analisando o crime e investigando quais são as partes que compõem esse todo, né? Então, dentro desse conceito, dentro dessa estrutura, vamos firmar primeiro algumas bases, algumas premissas, certo? Pela lei penal, mais especificamente, pela lei de introdução ao Código Penal, infração penal é gênero que abriga duas espécies. Infração penal significa, por um lado, crimes ou delitos, e aqui no Brasil, crimes e delitos são sinônimos, e significa também, uma outra espécie, contravenções penais. Portanto, infração penal é gênero que se desdobra em duas espécies, crimes ou delitos e contravenções penais. A essência dessas condutas ela é a mesma, mas a consequência jurídica ela é diferente. A consequência jurídica para os crimes ou delitos serão sanções mais graves, normalmente punidas com a privação da liberdade. Já as contravenções penais elas vão ser punidas com sanções mais brandas, né, que nós chamaremos de pena de prisão simples, que não possui rigores penitenciários, né? O que é que me interessa dentro dessa estrutura? É que vocês compreendam que a essência é a mesma, ontologicamente falando, tanto crimes ou delitos quanto contravenções penais estão relacionadas a uma mesma essência, portanto, nada impede que um crime se torne contravenção e que uma contravenção se torne crime, sendo bastante que eu altere a consequência jurídica legal que é atribuída a essas espécies. Por exemplo, o porte ilegal de arma era punido com pena de prisão simples, que é uma pena típica de contravenções, que não tem privação da liberdade num sentido absoluto. E a partir do momento que a sociedade passou a compreender essa conduta como uma conduta mais gravosa, né, o nosso legislativo, ele altera o regramento jurídico que é dado à matéria e o porte ilegal de arma passa a ser punido com pena de reclusão, que é uma pena que admite a privação da liberdade num sentido absoluto, né, o regime fechado de cumprimento de pena, pelo menos abstratamente falando. E a partir desse momento, aquela conduta que era compreendida pelo direito como uma contravenção penal passa a ser compreendida como um crime. Bom, eu não vou aprofundar muito esse aspecto, porque o que eu quero que vocês compreendam, eu já disse, é que crimes ou delitos integram um mesmo gênero que é infração penal, do qual nós temos tanto a espécie crimes ou delitos, quanto a espécie contravenção penal. E na aula de hoje nós vamos estudar os crimes ou delitos. Quais são os elementos essenciais dos crimes ou delitos? Quais são as partes que irão integrar esse todo? Portanto, quando a gente pensa no conceito analítico de crime, imaginem que o crime ele é um ratinho de laboratório e nós vamos agora entrar para analisar quais são os seus órgãos, quais são os seus elementos essenciais. E é importante dizer que cada um dos elementos essenciais que nós vamos estudar na nossa aula, ele é indispensável para que estejamos diante de um crime. Isso significa dizer, meu amigo e minha amiga, que se eu consigo reunir quase tudo, mas não absolutamente todos esses elementos, nós não estaremos diante de um crime.
estaremos diante de alguma outra situação jurídica que vai demandar outras consequências, mas não propriamente consequências jurídico-penais. A gente vai entender um pouco melhor isso. Portanto, vamos de olho aqui na tela, porque eu preparei para vocês uma apresentação inicial, em que nós temos o seguinte: dentro da estrutura analítica de crime, eu preciso de fato típico, também chamado de tipicidade, fato antijurídico ou ilicitude, e esse fato precisa ser também culpável. O que isso significa? Significa dizer que nós temos 3 elementos essenciais do crime: fato típico, também chamado de tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade, né? E esse fato ele também precisa ser culpável, é o elemento da culpabilidade. São 3 elementos básicos para a existência do crime. Dentro do fato típico, nós temos outros subelementos que irão nos dizer o que é um fato típico. Dentro da ilicitude ou antijuridicidade, nós também temos subelementos que precisarão ser preenchidos para que eu diga que esse fato é um fato também ilícito. E dentro da culpabilidade, nós também temos subelementos que precisarão ser atendidos para que eu possa dizer estar diante de um fato culpável. Está certo? Vamos entender quais são esses subelementos. Bom, eu trago aqui para vocês os elementos do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos tipicidade, conduta, resultado e nexo de causalidade. Na ilicitude, nós temos um conceito que é dado por exclusão. Significa não estar vivenciando uma situação de estado de necessidade, de legítima defesa, de estrito cumprimento de um dever legal, nem de exercício regular de um direito. Então, quando eu não estou vivenciando nenhuma dessas situações, poderemos dizer que a minha conduta é uma conduta ilícita. E para que a conduta seja culpável, nós precisaremos reunir imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Bom, o que é que eu quero que vocês estejam atentos? Nós vamos estudar cada um desses subelementos do crime. E é importante que vocês, enquanto nós estivermos trabalhando esses subelementos do crime, que vocês não percam de vista essa tabela. Porque quando eu estiver, por exemplo, falando de consciência da ilicitude, eu quero automaticamente que vocês associem que se eu estou falando de consciência da ilicitude, eu estou falando de culpabilidade. E se o fato é culpável, significa dizer que ele já preencheu os elementos do fato típico e da ilicitude. Então, essa primeira tabela, ela é importante para que vocês compreendam todas as aulas. Então, eu aconselho para os alunos que eventualmente vão assistir essa aula fracionada, né, que vão deixar para ver depois os vídeos seguintes, que tenham essa tabela em mente, salvem no computador, para que nas aulas subsequentes, quando nós estejamos falando, né, de ilicitude, de legítima defesa, que vocês olhem para a tabela e vejam, esse assunto está onde dentro da teoria do delito? Está dentro do fato típico? Está dentro da ilicitude? Está dentro da culpabilidade? Porque isso vai ser essencial para que vocês compreendam a estrutura do crime. Está certo? É como se eu estivesse, né, pensando, fazendo uma analogia com a área de vocês, é como se eu estivesse falando de um coração. Você tem que saber exatamente onde ele se situa para que você tenha a base mínima para a compreensão daquela temática. Tá certo? Bom, então vamos avançar um pouco mais. Eu trago aqui para vocês alguns elementos gerais relacionados ao crime. Artigo 1º do Código Penal nos descreve o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo 1º, meus amigos, ele traz para nós o conceito essencial de legalidade. A legalidade, ela é a base do sistema penal. E essa legalidade, ela está associada a alguns subprincípios lógicos. Quais são eles? A legalidade, ela é um princípio central do direito penal, do qual derivam outros 3, que são a reserva legal,
Significa dizer que esta legalidade do direito penal é uma legalidade que emana invariavelmente do poder legislativo, tá certo? Isso significa que medidas provisórias, né, publicadas pela via do Poder Executivo, elas não podem criar crimes. O que poderá instituir crimes e penas são, invariavelmente, leis em sentido estrito, leis que emanam, portanto, de um processo legislativo próprio, né? E isso daí corresponde ao subprincípio da reserva legal, que também é chamado de legalidade estrita. Ao lado da legalidade estrita ou da reserva legal, ainda como subprincípio da legalidade, nós temos também a anterioridade. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que a lei penal, ela precisa ser instituída antes da conduta que se quer incriminar. Antes da conduta que se pretende punir. Então, eu não posso hoje criar um crime e utilizar esse tipo penal para alcançar fatos passados. Eu não poderei fazer isso, certo? Então, a legalidade se desdobra em reserva legal, a lei ela é estrita, ela emana do legislativo, ela se desdobra também em anterioridade, a lei que pretende punir, ela precisa vir antes da conduta, e aí eu faço uma ressalva, se a lei ela beneficia o agente, ela sempre vai poder alcançar fatos passados. Por exemplo, adultério era uma conduta criminosa no Brasil até 2005. A partir do momento que essa conduta deixa de ser crime, a abolição do crime, evidentemente, ela vai poder ser aplicada a fatos passados. Ao lado da abolição, qualquer tipo de diminuição de pena, qualquer tipo de abrandamento vai poder sim ser sempre alcançado, né, ser levado a fatos passados. Mas leis gravosas, jamais. Elas precisam ser anteriores aos fatos, tá certo? Pois bem, então a legalidade ela se desdobra em reserva legal, em anterioridade, e ao lado da anterioridade se desdobra também em taxatividade. Isso significa dizer que a lei ela deverá ser certa e determinada. A lei ela não poderá deixar dúvidas sobre qual viria a ser a conduta que se pretende incriminar. Um exemplo de ofensa à taxatividade na nossa legislação. Até 2005 existia um tipo penal chamado raptar mulher honesta para fins de prática de atos libidinosos. Pois bem, o que seria uma mulher honesta? Né? Esse conceito excessivamente indeterminado, ele inviabilizava a prática jurídica. Os tribunais acabaram por convencionar que a mulher honesta seria estritamente a mulher virgem. Né? Mas a gente sabe que aquilo representou um tipo penal que ofendia de maneira muito flagrante a legalidade. Pois bem, ao lado, então, da reserva legal, da anterioridade e da taxatividade, nós temos também o artigo 4º. O artigo 4º ele prevê: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Meus amigos, muita atenção aqui. Esse artigo 4º ele consagra para nós o seguinte. Esse artigo 4º ele consagra a chamada teoria da atividade ou teoria da conduta. O que que significa dizer? Significa dizer que no momento que o crime acontece, no momento que a conduta criminosa acontece, estará ali definida a data do crime. Toda denúncia, ela vem com uma data. Essa data que consta da denúncia é a data da conduta e não a data do resultado. Fiquem muito atentos, porque quem trabalha na área de saúde normalmente está ligado aos vestígios do crime, ao resultado criminoso. Mas para fins penais, a data parâmetro da denúncia é a data da conduta. Então, se eu atiro contra alguém no dia 1º de janeiro e essa pessoa morre no dia 4 de janeiro, a data desse homicídio é o dia 1º. É a data da conduta. E é justamente a data da conduta que nós utilizaremos como referência para analisar todos os elementos do crime. Por exemplo, esse sujeito ativo é imputável ou é inimputável? Você vai analisar a idade que eu possuía no momento que eu atirei, e não a idade que eu possuía no momento em que a vítima morreu. Ok? Bom,
Meus amigos, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos introdutórios, porque nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco com eles e, logo em seguida, nós vamos trabalhar conceitos mais específicos relacionados à noção de fato típico. Até lá!